Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje eu estou passando aqui para deixar uma história para vocês, que é uma história bastante interessante que eu recebi e gostaria de compartilhá-la com vocês. Tá? Essa história é de uma empresa que nasceu aqui no Brasil, uma das maiores empresas exportadoras do mundo. Mas eu vou contar para vocês que essa história não tem o nome dessa empresa. Essa historinha que eu vou contar para vocês, ela tem o nome, né? O Porteiro do Puteiro. Você pode pensar isso é uma brincadeira e tudo mais, mas não é. Então, numa cidade bem pequenininha, bem no interior do sul do país, tinha uma zona, né, um prostíbulo, e nesse prostíbulo ele passaria por algumas mudanças. Então tinha-se um grande movimento, as pessoas da região se movimentavam bastante nas atividades, e nesse local tinha um porteiro, né, que era semi-analfabeto, na verdade analfabeto, e por algum momento essa empresa que era o puteiro foi comprada por um outro grupo, e esse grupo, na verdade, começou a cobrar dos seus funcionários mais competências do que eles já tinham. E o novo gerente chegou no porteiro e falou para ele que, a partir daquele momento, ele não mais só recepcionaria as pessoas, mas também, naquele momento, ele estaria fazendo o controle, escrevendo os nomes e fazendo todo um diagnóstico da empresa para fins gerenciais. O porteiro, muito transtornado, né, veio falar com o dono do puteiro que ele não sabia ler, ou seja, ele era analfabeto. Nesse caso, né, o dono do puteiro falou que não poderia mais continuar com ele trabalhando ali, e ele falando que ele fazia muitas atividades, que ele poderia ajudá-lo, mas o porteiro, né, o dono do próprio prostíbulo, falou para ele que não poderia ficar com ele e que isso daria uma boa indenização para ele pelo tempo de trabalho. Aquele homem só tinha feito aquela atividade durante quase toda a sua vida, viu-se num momento difícil. Lembrando que ele fazia muitos concertos, né, nesse local, ou seja, ele fazia a parte de manutenção, conserto de cadeiras e tudo mais, ele pôde observar que ele poderia, na verdade, fazer algum tipo de serviço para poder desenvolver suas atividades. Mas percebeu que ele tinha poucos pregos, alguns deles enferrujados, e um martelo muito envelhecido, que não ajudaria. Com isso, né, ele teve a brilhante ideia de pegar parte do dinheiro e ir até um vilarejo, que gastaria 2 dias, para poder, na verdade, comprar uma maleta com várias ferramentas para que pudesse executar suas atividades. E assim ele fez. Montou um cavalo, em 2 dias foi visitar um vilarejo próximo e com isso ele pôde desenvolver, né, a compra das suas ferramentas. Voltando com isso, voltou com uma mala, né, uma bolsa de ferramentas cheia de ferramentas novas para desenvolver as atividades. Naquele mesmo dia, chegando à cidade, né, um vizinho chegou nele e pediu para ele emprestar um martelo. Ele falou assim, posso até emprestá-lo, mas você vai ter que, na verdade, me devolver amanhã porque eu preciso dele para fazer minhas atribuições. O vizinho comentou com ele, por que você não me vende um martelo? Eu não consigo vender o martelo para você porque eu gasto 2 dias para ir buscar esse martelo em outra cidade, então nesse caso eu preciso da ferramenta. Então faça uma coisa, moço, quando o senhor for visitar novamente o vilarejo, eu lhe pago pelo martelo, mais o tempo que o senhor gastou para estar fazendo esse material, ok? Ok, disse a senhora. E nisso ele foi percebendo que as pessoas na cidade, como era um povoado, não tinha esse tipo de equipamentos, começou a comprar vários equipamentos. De uma hora para outra, as pessoas pediam chave de fenda, entre outros processos. E entre essas vindas e idas, né, idas e vindas, ele pôde perceber que, na verdade, ele poderia comprar mais ferramentas e, com lucro, ele montou a primeira loja da cidade, comprou balcão, alugou um galpão e fez a primeira loja de ferramentas daquele povoado. E muito astuto, muito inteligente, muito observador, ele percebeu que na cidade existia uma empresa de usinagem, e tinha uma empresa também voltada para a parte de siderurgia. E começou a conversar com essas pessoas e começou a fabricar as primeiras cabeças de martelo, as primeiras chaves de fendas, e assim foi crescendo. Muito feliz, ficando rico, né, deu um presente para a cidade, foi uma escola. O prefeito, muito orgulhoso, chega nesse senhor e fala para ele, por que o senhor, na verdade, né, com toda essa alegria, nós gostaríamos que o senhor, na verdade, escrevesse nosso livro. E ele, muito astuto, né, muito inteligente, disse, desculpa, eu não posso escrever porque eu sou analfabeto. Mas aí o próprio prefeito ficou um pouco perplexo, né, dentro daquela situação. Como que um senhor, né, uma pessoa como o senhor, sem saber ler e escrever, conseguiu construir todo esse patrimônio? Aí ele veio comentar e explicou a história para o próprio prefeito da cidade. Aí o prefeito da cidade comentou com ele, né, então o que seria do senhor se o senhor soubesse ler e escrever? Ele falou, seria o porteiro do puteiro. Com essa ideia nós podemos criar, que essa ideia foi do fundador da Tramontina, o senhor Valentim Tramontina, dono de uma das maiores empresas do Brasil, exportadora de mais de 24 milhões de peças de produtos
né, fabricante de mais de 24 milhões de peças e artigos para o setor de manutenção e outros itens do mundo, que possui hoje 10 empresas, né, 10 indústrias espalhadas, e essa cidade ela surgiu na cidade de Carlos Barbosa. O que nós podemos, na verdade, no interior do Rio Grande do Sul? O que eu gostaria com essa mensagem que ficou um pouquinho extensa, né? Primeiramente, a gente tem que perceber que as mudanças, né, são vistas como adversidades. Então nós temos que estar preparados para isso. As crises nos trazem muitas oportunidades. Se alguém lhe bloquear a porta, né, não gaste energia, né, não confronte, busque as janelas. Lembre-se da sabedoria da água, que nunca discute com seus obstáculos, mas os contorna. E que a vida seja cheia de vitórias, não importa se são grandes ou pequenas. O importante é comemorar cada um deles. Pessoal, um abraço, muito obrigado pela atenção de vocês e que novos vídeos venham para o nosso canal. Um abraço e até mais.